Bluey se tornou um verdadeiro sucesso mundial, e não é para menos. O desenho da cachorrinha azul australiana é simplesmente incrível. Mas você sabia que a primeira versão da série era bem diferente do que assistimos hoje? E essa diferença começa logo pelo jeito como os personagens foram concebidos. Se tem uma coisa que ficou clara ao longo da evolução da série, é que o Bandit melhorou muito como personagem desde sua primeira versão em 2016. Nós sabemos que o pai da Bluey e da Bingo é incrível, adora brincar e incentivar suas filhas, mas também curte um bom descanso quando pode. Mas se olharmos para o piloto original, fica evidente que ele era um pai bem mais displicente, que parecia estar completamente contra sua vontade naquele parque. O mais chocante é que ele dá mais atenção ao celular do que à própria filha. Claro que a cena faz parte da piada do episódio, mas convenhamos que é uma atitude bem preocupante. Você já imaginou se a Bluey saísse voando do balanço porque ele a empurrou forte demais? Definitivamente, isso daria muita dor de cabeça, ainda mais se a Tilly descobrisse. Sabemos que uma das maiores qualidades do Bandit hoje é estar sempre presente, cuidando e garantindo a segurança das filhas, especialmente quando estão no parque se divertindo. Já na segunda versão do piloto, lançada em 2017, o Bandit já aparece muito mais parecido com o que conhecemos hoje. Agora ele é um pai super brincalhão e atencioso, que se envolve de verdade nas brincadeiras com suas filhas. Definitivamente, o Bandit ficou muito mais bem desenvolvido ao longo dos episódios, e isso ajudou a transformar a série no sucesso que é hoje. Mas essa não foi a única mudança importante que separamos para te mostrar hoje. Então vem com a gente conhecer um pouco mais desse incrível mundo da Bluey. Agora precisamos falar sobre como a Bluey era antes mesmo de nós a conhecermos. Se você conhece apenas a Bluey atual, talvez nem imagine o quanto a personagem mudou desde sua criação. Uma das coisas mais legais na Bluey é que, apesar de ser azul como o Bandit, ela é completamente diferente de qualquer outro personagem. Mas, na primeira versão da personagem, ela era praticamente uma cópia miniatura do pai. O mesmo tom de azul, as mesmas manchas na cabeça e nas costas e uma barriga idêntica. Era como se o Bandit tivesse sido reduzido ao tamanho de uma criança e colocado para protagonizar o desenho. Felizmente isso mudou bastante. Hoje, a Bluey tem tons azul arroxeados mais vivos e um design muito mais original, além do focinho arredondado, que deixa a personagem mais fofa e harmoniosa. Aliás, até a cor da ponta do focinho dela ficou mais clara. E não para por aí. Sua barriga agora é diferente da do Bandit, algo que ajuda a destacar ainda mais que ela é uma personagem única. Todas essas mudanças deixaram a Bluey muito mais fofa e especial. E olha, deu super certo, porque hoje a cachorrinha azul conquistou o coração de crianças e adultos no mundo todo. E já deu para perceber que a gente vai contar todas as diferenças entre o piloto e a versão atual, né? Se tem uma coisa que mudou bastante de 2016 para cá em Bluey, foi o parquinho onde as crianças brincam. No episódio piloto, o cenário era muito diferente, com um visual bem mais simples. Basicamente, o local era composto por areia e alguns brinquedos, sem muitos detalhes. Já no desenho que conhecemos hoje, o parquinho é muito mais vibrante e cheio de vida. Agora vemos grama, árvores e uma natureza bem mais rica, deixando tudo muito mais bonito e agradável para as brincadeiras das crianças. Isso aconteceu porque, no início, os criadores precisavam economizar recursos e focar no conceito do desenho. Assim, um ambiente mais simples era suficiente para apresentar as ideias iniciais. Mas, com o passar do tempo e o sucesso da série, os parquinhos passaram a ser muito mais detalhados e cheios de elementos que fazem toda a diferença na experiência visual. E convenhamos, os parquinhos atuais são muito melhores, não é mesmo? O visual do Bandit também passou por grandes transformações desde 2016. Na verdade, o pai da Bluey já teve pelo menos 3 versões diferentes antes de chegar ao design que conhecemos hoje. Lá no primeiro modelo de 2016, a aparência dele era um pouco diferente. As manchas na sua cabeça eram parecidas com as atuais, mas havia um pequeno espaço azul claro entre os olhos. Depois, em uma segunda versão, ele passou a ter apenas uma mancha em um dos lados do rosto. Já na versão definitiva, a mancha se tornou uniforme e passou a cobrir os 2 lados da cabeça, criando o efeito de uma máscara, o que, claro, inspirou o nome Bandit, que significa bandido em inglês. Além dessas mudanças, o Bandit também tinha 2 manchas nas costas, que foram reduzidas para apenas uma na versão atual. Outra diferença bem curiosa está na cauda. Na primeira versão, a ponta era azul escura, mas a partir do episódio piloto de 2017, fim de semana, ela já apareceu no estilo que conhecemos hoje. E, se compararmos com as versões antigas, tem mais um detalhe importante. Em nenhuma delas a barriga do Bandit era amarela, como na versão atual. Essas mudanças podem parecer pequenas, mas fizeram toda a diferença para transformar o Bandit no personagem icônico que conhecemos hoje. Assim como a Bluey, ele se tornou único e inconfundível. Se você também achou essas mudanças muito legais, comenta aqui embaixo e ler, em homenagem à família mais querida da série. Uma das mudanças mais visíveis que aconteceram na casa da família Eeler ao longo do desenvolvimento da série foi na sua aparência e nas cores que a compõem. Inicialmente, os tons eram muito mais neutros e sem tanto destaque. Um exemplo claro disso é a cena em que Bluey e Bingo tentam segurar Bandit no chão da casa, e podemos ver que o piso e os móveis ao fundo eram predominantemente brancos.
Porém, na versão final da série, tudo ganhou muito mais vida, com tons alaranjados predominando no chão e paredes, e os móveis receberam cores que trazem mais personalidade ao ambiente. Outra mudança interessante aconteceu no banheiro social da casa. No começo, as paredes eram roxas, mas depois acabaram sendo alteradas para um tom de verde. Essa não foi a única alteração, pois a lista de afazeres que ficava na parede foi completamente removida. E um detalhe curioso, um rolo extra de papel higiênico foi estrategicamente colocado na janela. Talvez o Bandit seja do tipo prevenido que nunca quer ficar sem papel. Quando Bluey apareceu pela primeira vez, seu tamanho era visivelmente menor do que a versão final que conhecemos. A diferença fica ainda mais evidente ao compararmos com a idade da protagonista. Sabemos que, no início da série, Bluey tinha 6 anos, e atualmente ela tem 7. Mas e se dissermos que, no piloto original, ela parecia ainda mais nova? Uma das provas disso é uma cena em que Bluey aparece chegando ao parquinho com seu pai, e está dentro de um carrinho de bebê. Isso é muito curioso, porque nem mesmo Bingo, que é 2 anos mais nova que Bluey, foi vista em um carrinho de bebê quando ainda tinha 4 anos. Ou seja, isso sugere que Bluey provavelmente tinha menos de 4 anos nessa versão inicial. Nosso palpite é que, no conceito original da série, a Bluey teria por volta de 3 anos de idade. Se fosse mantida assim, o desenho poderia se aproximar ainda mais do formato da Peppa Pig, que tem 4 anos desde o início da série. A mudança na idade da protagonista já pode ser percebida no segundo episódio piloto, e essa decisão fez com que Bluey se diferenciasse completamente de Peppa Pig. Isso ajudou a afastar qualquer comparação direta entre as duas séries e tornou Bluey uma personagem única. E deu tão certo que estamos aqui hoje comentando sobre isso. Se você está gostando das curiosidades que estamos trazendo, clica no botão de inscrição e vem fazer parte do nosso grupo. Você já reparou que na primeira abertura de Bluey, além da própria cachorrinha azul, 2 personagens que marcam presença são Rusty e Mackenzie? Curiosamente, isso significa que eles surgiram antes mesmo de Bingo e Tilly na abertura. Mas tem um detalhe ainda mais intrigante. Se você assistir ao episódio piloto, perceberá que quando Bluey está no balanço e chama pelo Mackenzie, quem responde é o Rusty. Isso dá a entender que, inicialmente, Rusty poderia ter sido chamado de Mackenzie. Será que os criadores cogitaram fazer dele um interesse romântico da Bluey? Mas, pensando bem, o nome Rusty combina perfeitamente com ele, já que faz referência à sua cor de pelagem, lembrando ferrugem, que em inglês se escreve rust. Falando em mudanças curiosas, as manchas dos personagens de Bluey também passaram por algumas alterações antes da versão final. Como mencionamos antes, Bandit teve modificações tanto nas costas quanto na cabeça ao longo do desenvolvimento da série. Mas a Bluey também não ficou de fora. Se você pausar no momento certo durante o primeiro episódio piloto, verá que a pequena Eleer originalmente tinha 6 manchas nas costas. Depois, na segunda versão do piloto, esse número caiu para 3, a mesma quantidade que ela tem atualmente. A diferença é que, na versão final do desenho, essas manchas foram reorganizadas e acabaram formando um padrão bem interessante, quase como se fosse o símbolo do Mickey. E a Tilly? Bem, a mamãe Eleer também sofreu algumas alterações visuais. Em uma versão anterior, a mancha da sua cabeça ficava de um lado, mas na versão definitiva ela foi movida para o outro. Você já tinha notado isso? Agora, vamos falar sobre algo que todo mundo ama, a abertura de Bluey. A cena da família Eleer dançando já se tornou icônica e não dá para imaginar outra introdução para o desenho. O que pouca gente sabe é que a música foi criada exclusivamente para a série por Geoff Bush, que é o principal compositor do desenho. Inclusive, ele inspirou o personagem Busker. Mas sabia que antes disso a música tema de Bluey era uma canção da banda de rock australiana Custard? O mais curioso é que o vocalista dessa banda é ninguém menos que David M.C. Cormack, que acabou se tornando o dublador oficial do Bandit. Isso mostra que os criadores já queriam envolver M.C. Cormack no projeto desde o início. Inicialmente, a ideia para a abertura era que os personagens dançassem sempre do mesmo jeito, mas que os participantes mudassem a cada episódio. Assim, cada abertura seria diferente e adaptada à história do capítulo, semelhante ao que acontece com os Simpsons. No entanto, a equipe percebeu que isso daria muito trabalho e preferiu manter uma introdução fixa. E sinceramente, não consigo imaginar Bluey com uma abertura diferente da que temos hoje. E você? Estamos ficando por aqui, mas com certeza está apenas começando para você. Por isso deixamos 2 vídeos incríveis para você continuar aqui com a gente curtindo um pouco mais desse incrível mundo da cachorrinha azul mais amada do mundo.